Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mais uma vez com o nosso livro Histórias do Balé para apresentar para vocês uma história que não é tão tradicionalmente contada para crianças, mas que as minhas alunas particularmente amaram e eu consegui desenvolver um trabalho com elas muito bacana e o resultado foi surpreendente. A história de hoje é sobre as sílfides, que são umas criaturas mitológicas que vivem pela floresta. Vamos conhecer a história da sílfide? La Sylphide. James estava cochilando em uma poltrona de um grande hotel. Ele se casaria na manhã seguinte, mas não estava sonhando com a sua futura esposa Effie. Ele sonhava com um belo vulto de uma jovem, uma sílfide. James foi acordado ao sentir um beijo em sua testa, e lá estava ela, tão bela quanto no sonho, a sílfide rodopiando pelo ar. Espere, disse James, quem é você? Você é de verdade? Mas ao invés de responder, a sílfide foi até a lareira e subiu pela chaminé. Desapareceu, antes que James pudesse alcançá-la. James chamou seu irmão, Gur, e perguntou: Você viu o que eu vi? Um rapaz, ainda meio dormindo, apareceu na porta esfregando os olhos. Viu o quê? Ele respondeu, ainda bocejando. A coisa mais bela que eu já vi em toda a minha vida, disse James, apaixonado. Effie, disse Gur, assim que viu a noiva de James entrar. Ele foi até a porta para cumprimentá-la, mas Effie só tinha olhos para o seu amado James. Em poucas horas estaremos casados, ela disse, feliz da vida. Mas James sorriu e não moveu os olhos da lareira. Não havia nem sinal da sílfide. Naquele momento, uma velha senhora entrou na sala. Deixe-me ler a sua mão, a senhora anunciou, já pegando a mão da noiva. Oba! Exclamou Effie, contente. Eu quero saber quantos filhos vamos ter. A mulher misteriosa olhou para os dois. Vocês estão prestes a se casar, revelou. Effie ficou entusiasmada com a adivinhação. Mas este casamento não vai acontecer, ela acrescentou, olhando para James, que ficou furioso. Ele levantou-se e ordenou que a mulher fosse embora. Antes de sair, a mulher acrescentou, mas não se preocupe, Effie, você ainda vai se casar. Hoje. Mas o James não. James ficou furioso e bateu a porta assim que a mulher saiu e correu para consolar a sua noiva. Não dê ouvidos a essa louca. Hoje é o dia do nosso casamento. Effie tentou acreditar nele, mas estava tomada pela dúvida. Mas depois de alguns segundos pensou que a mulher não sabia o que dizia e que as previsões dela não passavam de bobagens. Naquele momento, um vulto surgiu na janela. James correu para ver de perto, tentando se convencer que só poderia ser a imaginação dele. Então, a janela se abriu e a sílfide entrou. James estava dividido entre abraçá-la ou esquecê-la. Mas a bela sílfide se aproximou e disse, eu te amo, e eu acho que você também me ama. Eu não posso te amar, eu amo a Effie, disse James muito confuso. Então a sílfide continuou, você não precisa se casar comigo. James estava apaixonado. Ele deixou que a sílfide o enfeitiçasse. Gur entrou no quarto e James rapidamente escondeu a sílfide debaixo de um cobertor. Effie, Gur perguntou, vem aqui. James está com outra mulher.
Passos apressados podiam ser ouvidos se aproximando. F e as damas de honra chegaram esbaforidas. O irmão de James se aproximou da cadeira, agarrou o cobertor para revelar, puxou e... nada, não tinha mais nada. Que brincadeira mais sem graça, Gurn! F exclamou. Mas Gurn tentou se explicar. James soltou logo um suspiro. Os primeiros convidados chegaram e poucos minutos mais tarde o salão estava cheio de pessoas cantando e dançando. F sorria para James e ele sorria para ela também. Tudo parecia perfeito, até que James viu o vulto de sua sílfide mais uma vez. Ninguém mais percebeu a presença dela, mas James agora a via por todos os cantos. Ela o convidava para partir com ele, deixar o casamento e sua vida com F. Quando a noiva e o noivo estavam prestes a trocar as alianças, a sílfide roubou a aliança de James e voou para fora do salão. E sem pensar, James a seguiu. James! Gritou F desesperada. Enquanto isso, no meio da floresta sombria, uma velha feiticeira mexia uma poção em seu caldeirão e cantava. Véu mágico, mágico véu, véu mágico, mágico véu, faça James aprender sua lição. Faça James aprender sua lição. Que lição será essa, né? Vamos descobrir. Bem devagarinho, ela retirou um véu rendado do caldeirão e se escondeu. Logo em seguida, a sílfide chegou à floresta, sendo seguida por James. Ele tentava abraçá-la, mas como ela era um vulto, ele não conseguia. A sílfide se juntou às suas irmãs, dançando entre os galhos das árvores, enquanto James a observava, apaixonado. Pegue o véu, disse uma voz conhecida. Coloque-o nos ombros dela e ela será toda sua. James olhava desconfiado para a velha feiticeira, mas percebeu que a sílfide estava desaparecendo aos poucos. Foi então que ele pegou o véu e correu até ela. Naquele momento, F e Gun chegavam à floresta. Por que você saiu em disparada daquele jeito, bem no meio do nosso casamento? Foi melhor assim, disse Gurn. Melhor agora do que abandoná-la mais tarde. E assim que terminou de falar, ele pegou a mão de F. Você quer se casar comigo? Ele perguntou. Ah, o casal feliz do qual falei, disse a feiticeira. Bem que eu disse que você se casaria ainda hoje. F tentou recusar, tentou disfarçar, mas o sorriso em seu rosto não deixava dúvidas. O amor de Gun era correspondido. James nem percebeu tudo aquilo que estava acontecendo, pois estava ocupado demais tentando agarrar a sua sílfide. Espere por mim, ele repetia, já sem ar. Eu descobri um jeito para ficarmos juntos. E as outras sílfides voavam em círculos para ver a sua irmã aterrissar em frente a James. Enquanto ela ficava de pé, como uma estátua, James aproveitava para colocar o véu sobre os ombros dela. Então James a abraçou e chorou desesperado, pois a sua sílfide havia sumido como fumaça. Naquele momento, os sinos da igreja tocaram para anunciar o casamento de F e Gurn. Pobre James, disse a velha feiticeira, gargalhando. Arriscou tudo o que tinha por algo que não podia ter e agora acabou ficando sem nada. Vocês viram a lição que a feiticeira quis dar para o James? Ele quis uma coisa que não era dele, ficou sem o que ele tinha. Ai, 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 James. Essa é a história da sílfide.
Agora eu vou mostrar para vocês as imagens do livro e fazer a audiodescrição dessas imagens, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da história. E nos próximos vídeos eu vou fazer uma nova série agora, trabalhando esses grandes clássicos com as professoras, para explicar como eu levo esses grandes clássicos em atividades para a sala de aula. Quais são as atividades que eu uso, quais as intenções de trabalhar cada uma delas. E eu espero que eu ajude vocês de alguma maneira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau! Aqui, pessoal, a primeira página do nosso livro. E tá explicando aqui. La sylphide em francês significa a sílfide, ou seja, uma figura mitológica céltica que parece o vulto de uma mulher. Nessa página, o James está sentado pertinho da lareira do hotel, numa poltrona bem grande e vermelha. A lareira tá com as brasas ainda queimando, aquecendo o quarto. E ele tá sentado. Por ser um conto celta, ele tá de saias, meião e casaco. A saia e o meião são xadrez, bem característicos desse povo. Na próxima página tem a continuação do quarto com um tapete no chão, coloridinho, lilás com marrom, umas florzinhas, bem bordadinho, um lugar de guardar lenha e um castiçal no teto. Na primeira imagem da sílfide, ela tá bem pertinho da lareira, num arabesque em pontas pequenininho, e ela tem asas. O vestido dela é todinho branco, e ela é bem branquinha e tem o cabelo bem preto. Ela tá de sapatilha de ponta, tá bom? Na segunda página, nós temos o James, lá no fundo, de braço cruzado e uma cara brava. A velha feiticeira, que ela tá com uma roupa bem maltrapida, num tom de roxo, com azul. Ela tem o cabelo bem comprido, para baixo da cintura, ondulado e todo branco. A F tá linda, com um vestido, uma saia bem rodada. O vestido dela também é xadrez vermelho com preto, e o corpo tem um espartilho com as fitinhas cruzadas na frente de amarrar. As manguinhas bufante, tem um bordado também na manga, um babadinho na pontinha da manga, e ela tá com um coque bem camponesa presa para trás e dois laços na cabeça, duas flores na cabeça, né? Uns arranjinhos. Atrás dela, entre ela e o James, tá o irmão do James, o Gurn. Ele tá com uma roupa parecida com a do James, só que em vez do casaco dele ser vermelho, ele tá com um casaco verde e uma gravatinha vermelha, camisa branca. Na próxima página, nós vemos o James brigando e expulsando a feiticeira do quarto. E ela tá olhando para ele com uma cara bem séria, e ele tá bem bravo. Aí, na próxima página, depois que todo mundo foi embora, tem o James vendo a sílfide na janela. E ele tá correndo para tentar pegar ela, mas ela é muito mais rápida que ele. Aí, na próxima página, tem o James cobrindo a sílfide com um cobertor xadrez azul e ela sentada na poltrona em que ele estava dormindo, no comecinho da história. Ela tá sentadinha com as pernas juntas e a mão no colo. Aí, na próxima página, nós já temos a cena do casamento, pessoas dançando com roupas típicas escocesas.
as saias xadrez com os casacos, as meninas com boinas, a Sílfide dançando atrás, tem um homem dançando também na festa, com botas, saia azul, xadrez, camisa branca e um colete marrom. E a Sílfide tá bem atrás dele voando. Aqui na frente deles tem 3 meninas, uma com a roupinha em tons de vermelho, a outra com a roupinha marrom com tons de amarelo e a terceira com o casaco vermelho e a saia em tons de lilás. A F com seu vestido vermelho dançando com James no meio da festa. Aí tem mais uma menina dançando aqui pertinho do James, um cara dançando, um homem dançando atrás, de braços cruzados, e o irmão do James aqui no cantinho só olhando, porque ele sempre amou a F, né? Aí na próxima página já tem a imagem da floresta. Então, a floresta escura, todas as sílfides dançando no ar, a sílfide do James puxando a fila com mais destaque, e aqui na parte de baixo da página tem o caldeirão da feiticeira, e ela tá entregando o véu mágico pro James, que ela tava cozinhando. Na próxima página tem a F, feliz, levando as mãos ao rosto, com o Gurn pedindo ela em casamento. Ele tá ajoelhado. Ele tá com a saia verde, né, xadrez, o blusão verde, a camisa branca e a gravata vermelha. Aí ele tem uma pochete do lado, as meias dele vão até o joelho, também são xadrez, e ele tá com uma bota de cano curto, marrom bem escuro. A F, meninos, não está de sapatilha de ponta, ela tá com um sapato normal. E na última página tem o James com o véu vazio, porque a sílfide desapareceu. E aí tem uns pontinhos coloridos, simbolizando a mágica do véu. Ele tá ajoelhado com o véu no colo, desolado, ficou sem nada o James. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sempre eu peço para vocês me deem um feedback sobre as audiodescrições, o que eu posso melhorar, que é um processo que eu pretendo construir junto com vocês, tá bom? Um beijo!